Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 25 de junho de 2015, quinta-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje tivemos um dia um pouquinho mais interessante. Vamos lá, temos aí na tela o gráfico do índice Bovespa. Vocês percebem que nós tivemos um dia de queda, 1,24%. Finalmente um dia mais direcional, e que mostra que a sinalização dos últimos candles, né, que era de baixa, estava correta. O mercado então se afasta da zona de resistência aqui próxima a 54.300, e com esse candle de hoje sugere continuidade do movimento de queda para se testar a zona de suporte dessa congestão próxima a 52.800, 52.700 pontos. Na minha percepção, esse movimento aumentou muito as chances de a gente ter o rompimento dessa congestão para baixo. Tá? Mas é prudente aguardar pelo de fato rompimento, que coisa que ainda não aconteceu. Nós vimos no pregão de ontem a possibilidade de venda pela perda mínima, mas um trade um pouquinho mais arrojado, né, dentro dessa consolidação. Para quem não acompanha os faróis anteriores, eu volto a mencionar que esse movimento que o índice Bovespa vem desenvolvendo ao longo de junho é um tipo raro de movimento. Primeiro porque é uma congestão estreita, bem definida, né, no índice, não é tão comum. As bandas se estreitaram bastante. Isso favorece movimentos direcionais, uma vez que a banda se abra com o rompimento da estrutura. E esse era um padrão que, apesar de ter um viés um pouquinho mais baixista por estar inserido dentro de um movimento de queda, né, estar precedido por um movimento de queda, ele é bastante neutro, no sentido de que tanto se o mercado romper para cima, quanto se o mercado romper para baixo, esse rompimento tem um cenário muito favorável para permitir um movimento direcional e amplo. Okay? Acima, nós não temos resistências significativas até o topo de maio, e abaixo nós não temos suportes significativos até o fundo de março. Então tem um amplo espaço para o mercado fluir, seja lá qual for o lado que o mercado optar por romper. Uma hora ele vai romper. Tá? Quanto mais tempo demora, mais vai se consolidando um viés baixista, porque esse canal de alta aqui vai se perdendo, ele vai sendo rompido no tempo. Tá? E percebam como todas as médias estão muito próximas. A média que está mais distante é de 50 aqui. Quando muitas médias estão muito próximas, essas principais médias que a gente costuma utilizar, eu uso a de 9, a de 21, a de 50, a de 2, quando elas estão muito próximas, mostra que nos mais diferentes prazos, curtíssimo, curto, médio e longo prazo, o mercado não está nem sobrecomprado nem sobrevendido. Então isso facilita com que os movimentos direcionais ganhem mais amplitude. Ok? Bom, no mini índice, o Nikkei15, no gráfico diário a gente já tinha tido uma possível venda na perda mínima. Hoje o mercado, percebam, beliscou o suporte do diário desse contrato. Tá? Olhando o intraday, hoje a gente teve um belo enquadramento, de rompimento de primeiro movimento. Tá? Ontem nós não tivemos nenhum enquadramento significativo no gráfico do futuro. Hoje abrimos acima da linha d'água, mas logo esse candle veio totalmente não, né? Mas veio para baixo da linha d'água, ganhando uma boa margem em relação a ela. Estabeleceu um viés mais baixista aqui com a inclinação das médias. Houve a marcação desse fundo, o mercado tenta repicar, não passa das médias e daí rompe esse fundo, primeiro movimento, com a barra bacana de força, com bastante volume. Nós não temos aqui um cenário de gap, mas nós temos aquele cenário onde as bandas estão estreitas e elas se abrem. O rompimento se deu em cima de uma zona de suporte, tá? Mas a característica de volume, tá? E o próprio fato de ser um rompimento de primeiro movimento, tá? Permitem essa operação aqui. Principalmente o volume sugere, cara, essa estrutura aqui tende a ser rompida. Tá? E foi um trade bem bonito que o mercado ofereceu.
na amplitude total do movimento ofereceu aí mais ou menos uns 700 pontos. Pelo ajuste de stop, pela média móvel de 9, o stop se deu acima dessa consolidaçãozinha. Tá? Pelo high-low, o stop se deu um pouquinho antes, gerando uma bela operação. O mercado fechou com uma leve recuperação, mas provavelmente no pregão de amanhã, mesmo que a gente tenha uma abertura em alta, o mercado volte ainda a desenvolver um movimento de queda, para daí o Ibovespa alcançar mais claramente esse patamar de suporte. Tá? Então vamos acompanhar o pregão de amanhã. O pregão de hoje já foi muito bom para a operação. Como esse suporte aqui está muito antigo e foi um momento que não tem muita liquidez, eu não vou dar tanta importância para ele. Agora, o fundo que foi formado hoje, esse já é mais significativo porque está fresco na memória de todo mundo. No mercado americano, o índice Dow Jones deu continuidade de movimentos de queda, pode buscar então esse patamar de suporte intermediário. Eu acho que já começa a fazer sentido vou desenhar assim. Tá. Então, espera-se a continuidade do movimento de queda, com suporte por volta dos 17.760. O S&P 500 futuro também cai, não de forma tão forte, mas também sugere manutenção do movimento de queda. As médias aqui oferecem um bom obstáculo ao movimento de alta. E o alvo de curto prazo seria entre esse patamar aqui em 2074. O dólar chamou a atenção. Agora ele faz aquilo que a gente pedia para novamente acreditar no rompimento. Ele faz esse zigue-zague que já fez aqui no passado. Então, agora reparem esse zigue-zague. Houve o rompimento da LTB de curto prazo. Os preços, por muito pouco, não viraram a média de 21 períodos para cima, mas o fechamento se dá um pouquinho acima da média, quase nada. Mas a gente tem aqui um zigue-zague ascendente e dá para pensar em operação na ponta compradora. Pode chamar isso de uma operação de correção, considerando correção dessa perna, uma operação de rompimento de pivôzinho de alta. A operação, de qualquer forma, deveria ser trabalhada pela superação dessa máxima aqui, tá? Com stop idealmente abaixo de 3.070. Houve stop na operação que foi feita aqui, mas o fato de ter tido stop aqui não deve desencorajar um trade a buscar uma operação aqui. Então o dólar finalmente fez o que eu pedia para buscar a operação na ponta compradora novamente. E eu vinha dando exemplo de SUSB5. O rompimento de SUSB5 em relação à média foi mais bonito, é verdade. E hoje ela alcançou o alvo de curto prazo. Então o dólar realmente chama atenção agora para o movimento de alta. Por isso agora já devo puxar esse patamar de suporte para cá. Tá? Percebam que esse movimento de alta de hoje gera stop, tá? Para qualquer tipo de... qualquer não vou dizer, né? Mas para a maior parte das operações na ponta vendedora que surgiram aqui. No intraday, o dólar iniciou o dia com pressão vendedora, marcou o final do primeiro movimento aqui, só que não rompeu o primeiro movimento, inverteu e rompeu a linha d'água. Tá? Acionou pela superação da máxima dentro do meu modelo e deu uma bela puxada de 32 pontos mais ou menos. E depois respirou, mas voltou lá para a máxima do dia. Então o dólar no intraday rompeu essa zona de resistência e agora tende a buscar essa faixa em torno de 3.150, oferecendo trade por rompimento de linha d'água, trade esse vencedor. O juro realmente estava com uma expectativa de fechamento desse gap, mas o juro hoje deixou bem mais distante esse cenário, vai se consolidando um cenário lateral, de correção lateral, que é de viés altista num prazo maior, dado o posicionamento. O mercado vem congestionando em cima do topo de março, o rompimento dessa máxima aqui abre espaço para uma bela movimentação altista. Agora a gente ajusta o suporte para 3.843 na base desse candle. Mas esse movimento de alta não gera compra. O que a gente está tendo aqui é uma correção lateral que deve oscilar
por volta aqui dos 14.100 pontos e agora os 13.840 pontos. Então o fechamento desse gap aqui já ficou mais distante e essa movimentação sugere mais alta para o juro futuramente. A gente só pode querer operar isso se houver o rompimento dessas resistências. A Vale acelerou para baixo, mas ainda não conseguiu romper aqui o suporte em torno de 16,58, está testando esse patamar. Acho que tem boas chances de romper. Petrobras se afastou ainda mais aqui dessa resistência dos 13,50, 13,60 e tem boas chances de buscar os 12,30, que é o suporte dessa congestão atual. Setor de siderurgia, a Gerdau ontem havia rompido o patamar de suporte aqui em torno de R$ 8,797. Hoje faz um candle pequeno, pode até gerar aí alguma recuperação, mas esse patamar aqui vai ser resistência. Não me atrai muito para compras. CSNA caiu e atingiu então o suporte esperado aqui por volta de 5,43. Só que agora essa formação pode ser um maço bandeira. Se o mercado perder mínima, pode dar continuidade a esse movimento de queda. Próximo patamar de suporte intermediário seria aqui próximo a 4,90. Então segue em queda e não há sinal de reversão na CSNA. Os em Minas, ontem deu uma perdinha na mínima desse engolfo de alta, com isso sugeriu continuidade do movimento de queda. Suporte somente lá nos 13,35. Só lá. Agora esse patamar aqui funciona como resistência. Não há qualquer sinalização de alta em Uzi Minas. Setor bancário. O Bradesco deu uma balançada, mas ainda não se afastou muito dessa faixa de resistência dos R$ 28,90, R$ 29. Tá? Nada a fazer por enquanto. Itaú perdeu a mínima de ontem, isso permitiu um movimento mais consistente de queda. Tá? Mas é fácil o papel segurar aqui, já que está beliscando a média móvel de 21 períodos. O setor bancário não se balançou muito hoje. O Banco do Brasil também caiu muito pouco frente ao mercado. Então deve prosseguir numa movimentação mais lateral, mas o viés é baixista e eu só devo acreditar em alta nesse papel se houver o rompimento dessa faixa de resistência por volta dos 24 e 20. Apesar de ter sido um dia mais direcional, não tem muita coisa nova, sinais sendo gerados hoje. Papéis que me chamaram um pouco mais de atenção foi BBSC3. BBSC3 está rompendo uma resistência de curto prazo aqui por volta de 64,80 e com isso abre espaço então para voltar a buscar lá os 37,40. Sinal razoável. Banrisul, acabei de falar do setor bancário, não tinha se mexido muito, mas Banrisul se mexeu bastante, rompeu aqui essa consolidaçãozinha lateral. Isso pode ser interpretado como um maço bandeira, perda mínima seria um bom argumento para uma venda, que estava sendo a máxima de hoje, o volume foi bem decente. Tá? E percebe que Banrisul saiu de um rompimento primário importante, né, que foi esse fundão de 2014. Então tem espaço para cair. EZTC3 dá uma pancada para baixo, também até dá para chamar isso aqui de um maço bandeira. Tá? Mas o mais importante é que o rompimento desse fundo se deu com força, que andou forte, bom volume e não há tanta distância da média móvel de 21 períodos. Acredito que esse movimento vai continuar. De maneira geral, esse setor sofreu. Tá? O papel que me chama bastante atenção é a Reside Tosqueira, que nós vimos no dia 17 rompendo uma consolidação estreita e com enorme potencial de queda para fechar esse gap artificial dado pelo agrupamento do ativo. Hoje, o papel vai confirmando esse movimento de queda, porque a gente rompeu, teve 5 dias andando de lado, fazendo uma espécie de pullback, e agora começa a acelerar para baixo. Então tem enorme potencial de queda a Reside. E por fim, Natura está rompendo essa zona próxima a 27,60. Rompendo tem uma cara boa. Eu vejo venda aí, com alvo provavelmente no fundo aqui de março, por volta dos 24,55, 24,60.
ponto de vista de gráfico diário, esses foram os papéis que mais chamaram atenção para novas posições. Tá? A CEMIG ontem tinha chamado a atenção, um candle grande, hoje deu continuidade de movimentos de queda, mas era muito arriscado vender aqui. E compras, eu quero somente se o mercado testar a faixa dos 11,20. Inclusive o CEMIG ofereceu um rompimento de linha d'água no intraday, mas não foi aquele tipo de rompimento que nos convence muito, tá? Porque rompe com uma longa sombra contrária, então não foi legal. Mas agora repara como é que o CEMIG fechou. Consolidação direcional, a perda mínima de hoje em CEMIG pode dar uma pancada nesse pregão de amanhã. Bandas extremamente estreitas. No mínimo a gente quer olhar a CEMIG ao longo do pregão, né, para um gráfico intradiário amanhã. Em termos de day trade, eu não acompanho o mercado hoje, mas assim, olhando aqueles gráficos que estão aqui na minha frente sempre, me chamou a atenção a Vale. A Vale ofereceu uma barra elefante, a primeira barra do dia, foi um bom movimento de queda. Bradesco também ofereceu uma barra elefante bacana, primeiro candle do dia, foi uma queda bem significativa, alcançou o alvo. Os outros papéis não fizeram isso, por exemplo, Itaú, tem uma barra de baixo no primeiro candle do dia? Tem, mas não é uma barra elefante. Então não foi um sinal tão claro de venda, mas também fez um bom movimento de queda. Mas Bradesco é que ficou claro. O Banco do Brasil não fez nada. A Gerdau fez uma barra elefante, altista, mas com características não das melhores, né? Esbarrando ali rente à média móvel de 21 períodos. O segundo candle não foi bonito, dava para já encurtar a posição, senão houve stop pela média móvel de 9 aqui. Depois disso não teve mais nada a ser feito, mas repara que aqui também há um aceitamento importante de bandas e Gerdau pode gerar uma movimentação um pouco mais forte no pregão de amanhã, sexta-feira. E foi isso que eu pude perceber passando rapidamente o olho aqui nos papéis que já estavam abertos. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência de vocês, até amanhã.